Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo, é bom estarmos juntos mais uma vez e hoje para começar um novo livro da Bíblia, o livro de Oséias. É um livro tremendo, um livro que apresenta de maneira assim dramática o amor de Deus, um Deus que se preocupa com o seu povo, que vai atrás do seu povo para salvá-lo, para buscá-lo, para redimi-lo. Oséias, sem sombra de dúvida, é um grande livro das Escrituras. E nós vamos começar hoje lendo este livro. Que bom que você está junto comigo, mas não deixe de ler depois, sozinho, lendo, meditando, ouvindo a voz de Deus, tudo bem? Lembra que você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no endereço PR Evandro Fávero. Você pode também buscar mais estudos bíblicos, conhecer mais sobre a Bíblia, ou até mesmo ouvir a Rádio Novo Tempo, ou assistir a TV Novo Tempo ao vivo, através do portal da TV Novo Tempo, novotempo.com. Vamos orar? Querido Pai, bondoso Deus, dá-nos da Tua sabedoria mais uma vez, ilumina-nos agora que vamos seguir estudando a Tua Palavra, pois nós necessitamos da Tua sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Bom, Oséias é um livro tremendo. O nome Oséias significa salvação, ou Deus salva. Aqui na Bíblia, a versão de Andrews apresenta uma introdução para cada livro da Bíblia e eu apenas selecionei algumas frases. Há uma grande dissertação aqui sobre, ou descrição sobre o livro de Oséias, mas, por exemplo, aqui apresenta que o ministério do profeta Oséias, ele foi direcionado principalmente para o Reino do Norte e ele atuou cerca de 25 anos, de 750 a 725. E diz aqui que, embora as datas sejam passíveis de questionamento, essa é uma data que tem sido aceita. O livro de Oséias menciona 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E depois, o tema de Oséias, isso que é o mais lindo, aqui apresenta que a angústia, o amor incondicional de Deus é apresentado em Oséias. O livro fala da vida amorosa de Oséias, o amor incondicional de Deus. Na verdade, a vida amorosa de Oséias, ela é uma representação do amor incondicional de Deus. Se o amor que alguém manifesta, isso é uma frase bonita que tem aqui, se o amor que alguém manifesta é temporário, é instável, o fato de não ser correspondido, ou até mesmo ser rejeitado, não representa grandes problemas, mas é possível simplesmente procurar outra pessoa. Contudo, quando o amor é incondicional, a rejeição e a infidelidade causam grande angústia. E Deus demonstra aqui o seu amor incondicional para com o povo. A fidelidade de Deus e a infidelidade de Israel são apresentadas aqui. A infidelidade de Israel causa angústia no coração divino, que é cheio de amor, cheio de paciência e busca salvar o povo. Outra característica interessante do livro é a forma franca de Deus abrir o coração na tentativa desesperada de levar o povo a escolher a vida. O Senhor se revela como um ser dividido. De um lado ele diz, já não os amarei. Do outro ele diz, como te deixarei? Deus quer amar, não quer condenar, castigar. Mas ele vê um povo que às vezes escolheu a condenação. E por isso há esse paradoxo. Bem-vindos então ao livro de Oséias. Vamos dar uma olhada então no capítulo 1, que começa apresentando o casamento de Oséias como símbolo da infidelidade de Israel. Aqui aparece também o juízo de Deus por causa da prostituição espiritual. Oséias toma uma mulher infiel, Gomer, por esposa, e com ela tem Jezreel, desfavorecida, não meu povo, que são o nome dos filhos. A restauração de Judá, de Israel também é mencionada aqui. Bem, vamos então aos versos 1 a 3. Diz o capítulo: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filhos de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, ele disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi, tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu.
e deu à luz um filho. Aqui a expressão mulher de prostituição é um termo que indica que Gomer era uma prostituta quando Uzias se casou com ela, ou que ela praticava um ato sexual ritualístico, num culto a Baal, por exemplo, pode ser também. Entretanto, mais evidente nas palavras que a descrevem é que ela viria a tornar-se uma prostituta após casar-se com Uzias. Se Gomer já era uma prostituta quando se casou com Uzias, o termo filhos de prostituição pode estar referindo-se aos filhos que ela já tinha e que Uzias adotou com o casamento. Outra possibilidade é que o título antecipe os filhos de mães cuja reputação tornaria sua linhagem suspeita. A infidelidade de Gomer no casamento é uma demonstração da idolatria de Israel e de sua infidelidade no concerto com Deus. No versículo 4 e 5, nós lemos: disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome, no filho que haveria de nascer, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Sangue de Jezreel. Em 841 a.C., Jeú, com o aval de Deus, destruiu a perversa dinastia de Onre, matando Jezabel e os filhos de Acabe e os profetas e sacerdotes de Baal. Quebrar o arco do inimigo significa, então, destruir o seu império. Destruir o seu império. E no versículo 6 nós lemos: tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: coloca o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Para lhe perdoar. Desfavorecida era o nome da filha. Depois, o verso 7 e 8 diz: porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos seus cavaleiros. E aí o verso 8 diz: depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. O salvarei pelo Senhor, essa expressão aqui, essa profecia aponta para o livramento do Senhor a Jerusalém, no ano 701. Quando ele destruiria de forma miraculosa os exércitos assírios fora dos muros da cidade. Isso enfatizava que o fim digno de misericórdia seria apenas para o Reino do Norte. A profecia se cumpriu durante a invasão de Senaqueribe no ano 701 a.C. É interessante que um profeta muitas vezes tinha que passar por situações extremas para cumprir o seu ministério, como no caso de Oséias, casar-se com uma prostituta, dar nomes estranhos aos filhos, porque cada um dos filhos seria uma parábola viva daquilo que aconteceria com o povo de Deus. E a relação entre Oséias e Gomer era uma parábola viva do amor que Deus tem para com o seu povo. Oséias amava Gomer, mas Gomer o traía. Oséias a perdoava e a buscava. Assim também Deus ama o seu povo, o perdoa e o busca. Oséias teve que viver na pele o que significa ser Deus: amar, restaurar, ter misericórdia. Depois temos o versículo 9 que diz assim, versículo 9 do capítulo 1. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo para outro filho, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Lo-Ammi, que significa povo estranho ou não meu povo, é um termo que traduz a ameaça de término do concerto do Senhor com o seu povo infiel. Não meu povo. Não porque Deus não queria, mas o que o povo havia decidido afastar-se. O verso 10 diz: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Então, o Senhor não rejeitaria seu povo para sempre. Deus cumpriria sua promessa a Abraão e faria os israelitas tão numerosos quanto a areia do mar. Por isso, no verso 11, nós lemos, que é o último verso do capítulo: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Grande será o dia de Jezreel. Uma única cabeça se refere ao rei messiânico que viria. Jezreel significa Deus planta, o que descreve Deus como responsável pelo plantio de uma semente que germinaria e que cresceria em abundância. Deus não esqueceu do seu povo.
Deus estava com seu povo, porque Deus queria salvá-lo. Ao tempo de Jeroboão II, em tempos de paz, o reino do norte prosperou e o território de Israel ampliou seu território a um tamanho quase igual ao templo de Salomão. Nesse tempo em que Elias e Eliseu trabalharam fielmente para Deus, ele escolheu mais 2 profetas, Amós e Oséias, para trabalhar em favor do reino do norte de Israel. Oséias foi o último profeta a falar com as pessoas de lá. A idólatra e corrompida adoração dos bezerros de ouro e Baal foram predominantes, e os males sociais se tornaram intoleráveis durante o período próspero de Jeroboão II. Nesse período, durante cerca de 30 anos, as mensagens de Oséias foram dadas ao norte de Israel. 30 anos. Perto do fim do longo reinado de Jeroboão II, Deus falou para Oséias tomar a esposa adúltera, que é isso que nós estamos vendo agora. Essa foi uma ilustração do amor de Deus para Israel. No início, Israel era a pura esposa de Deus, como provavelmente também era a esposa de Oséias. Deus queria ter Israel de volta, assim como Oséias aceitou de volta a sua esposa. Deus aceitaria o retorno da arrependida esposa Israel. Voltarei a estar com meu marido, como diz no capítulo 2, verso 7. Então Oséias deveria aceitar a esposa de volta e amá-la. Assim como as crianças que dela nasceram, Deus disse a Oséias para dar ao seu primeiro filho o nome de Jezreel. Mais tarde, Jeú matou a Jezabel, mulher de Acabe, e todos os filhos da casa de Acabe em Jezreel. Assim, o nome do filho de Oséias, Jezreel, Deus espalha, representava um sinal de que Deus iria punir Israel, incluindo Jeú, que não obedeceu a Deus e nem se afastou dos pecados. Que grande amor! Agora, à medida que a gente vai lendo o livro de Oséias, vai ampliando essa ideia de um Deus que vai atrás, que restaura, que salva, que busca e que não se arrepende de salvar. Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria para entender este livro. Querido Deus, ajuda-nos a compreender o livro de Oséias e de aceitarmos o amor de Deus maravilhoso para conosco. Ajuda-nos, ó Pai bondoso, a abrir nosso coração para amar e abrir o nosso coração, nossa mente, para entender o amor imensurável de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amigo. Seja reavivado por sua palavra.